Bom, boa noite. Hoje a gente se encontra aqui para a 33ª Revista Viva. Este é um evento que foi criado por Leila Kim e Heloísa Fleury na época da pandemia, tendo como estímulo a ideia de que os artigos possam dialogar, pensando no fato de que somos psicodramatistas e que eles possam tomar forma com os autores, com o público que chega na revista. Então, a ideia, elas pensaram este formato, né, que é um formato bem moderno para tratar artigos publicados na Revista Brasileira de Psicodrama. Então, a cada mês, nós escolhemos dois artigos diferentes. Às vezes tem temáticas próximas, às vezes não, mas no final, todos os anos, todos os meses, eles se casam. Em um lugar, os artigos vão, eles se encontram e dialogam de uma forma bem interessante. E depois de um tempo, foram chegando outras pessoas da diretoria da FEBRAP, e aí sempre, este ano, eu e Andréa Cláudia, que é a presidente da FEBRAP, estamos aqui. Hoje ela pede desculpas por uma questão pessoal, não pode comparecer, mas sempre estamos nós duas. E o diretor é convidado, né? A gente vai convidando os diretores, os que topam, eu vou, eu acho bacana. E são livres para dirigir como eles quiserem. Então, nesse momento, a diretora que aceitou o nosso convite foi Marília. Bem-vinda. Obrigada, Marília. Obrigada a todos os autores que aceitaram. E aí, pode seguir como você quiser. Bom, Ok? então, boa noite, né, para quem já estava conversando comigo, para quem está chegando agora também. Meu nome é Marília, eu estou uma das editoras atualmente, né, da revista, uma editora de seção da Revista Brasileira de Psicodrama. Trabalho com psicodrama já há um tempinho, dou aula na Profint, lá em Aracaju. Nesse momento estou em Porto Alegre. E fiquei bem feliz com esse convite. Já acompanho a Revista Viva desde a primeira edição, né, com a Leila Kim, e é sempre um espaço super interessante de conversar. Primeiramente, eu queria muito conhecer um pouquinho, né, dos autores, assim, eu conheço de nome, conheço também o artigo, né, de vocês, e talvez para quem tenha lido também já conhece o artigo, mas eu sei, né, que tem muita coisa que não cabe nos artigos, né? Então, queria que cada um pudesse falar um pouquinho, né, do seu nome, da sua experiência, talvez, com psicodrama, e de onde está também, que daí a gente também já vai se conhecendo um pouquinho. Bom, agora eu estou em Porto Alegre, né? Mas eu moro em Aracaju, como eu disse, né? Dou aula na Profit. Quem gostaria de começar se apresentando? Quem está mais perto de Porto Alegre? Então, vamos assim. Pode ser, então. Geralmente eu evito ser a primeira, mas vamos lá. Prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marielle, eu sou psicóloga, psicodramatista, acabei de finalizar o nível 3 e eu sou professora na Viver Mais Psicologia, aqui de Santa Catarina. É, Eu acho que é isso, não sei mais o que falar. A minha pesquisa no psicodrama começou com o nível 1 em psicodrama, né? Foi onde eu comecei a pesquisar diretamente psicodrama, mas eu pesquiso na psicologia social também por conta do meu doutorado. Então, apesar daqui eu estar apresentando uma perspectiva mais clínica, esse pezinho no social está sempre aqui. É isso. Ok, Vitor. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o convite e parabenizar essa iniciativa. Eu sou Emerson Razeira, eu sou psicólogo, eu sou professor aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Eu não sou psicodramatista, depois a gente vai contar essa história.
Mas eu já fiz, sim, alguns cursos de psicodrama, de jogos dramáticos, especialmente, e ministro uma disciplina de teoria e técnica de grupo, uma disciplina introdutória, e o psicodrama é uma das teorias que a gente trabalha e os alunos fazem práticas supervisionadas de jogos dramáticos, né? E acho que é isto, e o trabalho que a gente vai contar tem a ver um pouquinho com essa inserção e com essa história. Obrigado. Eu sou o Vitor, sou psicólogo. Ao contrário de todos vocês, eu não estou na academia, mas a gente sempre está circulando, né? Eu me formei em psicologia na UFMS, em Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Fiz mestrado lá em Uberlândia, na UFO. Ocasião que eu tive a felicidade de ter o Emerson como meu orientador. Eu também não sou psicodramatista, mas tive contato com psicodrama através de fazer meu estágio em docência nessa disciplina que o Emerson citou, né? Daí, ao término do meu mestrado, eu comecei a trabalhar na saúde pública, na saúde mental pública. Estava em Pereira Barreto, interior de São Paulo, e aí, por conta da minha então namorada estar aqui em Chapadão do Sul, eu dei meu jeitinho de vir para cá. E hoje agora é esposa, e eu trabalho aqui num CAPS, aqui de Chapadão do Sul, o único CAPS de Chapadão do Sul. Nossa, que legal conhecer um pouquinho de onde vocês estão. Não sei se mais alguém, né, que está aí, quiser abrir a câmera, falar um pouquinho, né, já que somos poucas pessoas por enquanto, né, então tem esse espaço também para que a gente possa conhecer quem está aí. Não sei se a Maria Aparecida, a Cristiane e a Inês, olha, estão aí, coisa boa. E aí, Inês, boa noite. Boa noite, desculpa o atraso. Ah, Eu vou me apresentar, então. Eu estou falando no interior de São Paulo, estou falando de Penápolis. Eu tenho formação nível 1, mas eu não sou titulada. Então, eu tenho frequentado os encontros, estou retomando aqui o meu contato e estudando um pouco mais para refazer o meu caminho aí, para retomar algumas partes que ficaram para trás. ai, bem-vinda, Obrigada. Inês. Que bom te conhecer Obrigada. aí de São Paulo. E fez o nível 1, então, finalizou, está em processo, ficou, como é que tá? Então, eu fiz o nível 1, terminei em 2008, mas era uma época que eu não consegui entregar meu trabalho, e aí acabou que o instituto onde eu tinha cursado, ele fechou, né? Era em Bauru, Que pena. e ele fechou. Então, eu continuei meu caminho e tal, e agora já na pandemia, depois dos encontros possibilitados online, me facilitou muito. Eu estou voltando a estudar o psicodrama, e o psicodrama está em mim desde a minha formação em 82 na PUC de Campinas, né? Então, é um tema que eu gosto muito, faz todo sentido para mim, e eu tenho me reaproximado. Ai, que bom conhecer um pouco desse percurso, Inês. E é um percurso, né, que já dura um bom tempo, né? Você falou da sua formação em 80, né? E depois em psicodrama. Que bom, Isso. então, ter a sua presença. A Maria Obrigada. Aparecida e a Cristiane, eu não sei se conseguem entrar agora, né? Mas depois, se em algum momento quiserem abrir a câmera também para dar um oizinho, vai ser muito bom também. Bom, a ideia então hoje de noite é que cada um dos autores, né, possa falar um pouco sobre o seu artigo. Eu sei que vocês prepararam alguns slides, algumas apresentações. Daí a minha sugestão é que cada um possa apresentar agora um pouco do trabalho para depois a gente conseguir conversar um pouco mais sobre eles. Continuamos então utilizando a distância geográfica para fazer as apresentações. Vou passar Pode ser, para já a estava me preparando. apresentar. E também, né, Marielle, tem a Amanda também Castro, né, que é uma querida, já, nossa, editora da revista também, já participou muito, também faz parte do trabalho. Mas vou então passar para ti para poder apresentar esse trabalho de vocês. Perfeito. Eu só preciso que autorize que eu compartilhe a tela.
Vou te colocar como co-host, Mariela. Perfeito. Eu sou uma pessoa bem visual, né? Então eu aprendo melhor vendo enquanto eu estou ouvindo. Então eu sempre gosto de preparar a apresentação, assim, tanto para guiar a fala, quanto por eu saber que eu aprendo melhor desse jeito, enfim, ver os conceitos. Então eu sempre gosto de ter uma apresentaçãozinha. Já é ok, Mariela. Deixa eu ver. Pronto. Compartilhar aqui. Opa. Vocês estão vendo a minha tela cheia? Perfeito. Sim. Bom, então é um prazer estar aqui com vocês, como a gente já disse, enfim, mas é sempre bom frisar, porque a melhor parte para mim de fazer as pesquisas, de submeter as pesquisas, é justamente esses espaços para troca, para ter esses outros olhares, assim, acho que eu ministro disciplina de método na graduação e na pós-graduação, então esse espaço para a gente conseguir revisitar aquilo que a gente já fez e conseguir direcionar novos olhares para aquilo que a gente vai fazer é sempre muito importante, né? Então, eu sou Marielle, né? Eu vou apresentar uma parte da minha monografia de finalização da formação nível 1 em psicodrama, como psicodramatista no foco psicoterapêutico. E a Amanda Castro, que é super conhecida nos corredores psicodramáticos, foi minha orientadora, ela é minha orientadora, enfim, desde a graduação, então ela vem me acompanhando aí nesse percurso psicodramático. Ela não pôde estar aqui agora, tá com uma bebezinha novinha, enfim, mas eu vou estar aqui falando por nós duas nesse trabalho que a gente fez aí. Eu queria só contextualizar, antes de começar a falar sobre a pesquisa em si, que o meu interesse, né, a justificativa por trás de eu querer pesquisar isso que eu pesquisei e que eu venho pesquisando até hoje, que é essa questão da ansiedade na perspectiva psicodramática, como a gente atua, enfim, porque é um trabalho que eu dei início lá em 2020, então eu ainda estudo, enfim, esses conceitos, como a gente atua. Então, esse aqui foi um dos meus primeiros escritos, se não o primeiro, assim, sobre ansiedade e psicodrama. Então, tem muita coisa que foi sendo desenvolvida, assim, no meu pensamento com relação a isso. Mas eu venho pensando a ansiedade desde a graduação, né? Enquanto na graduação de psicologia, lá na última fase, a gente teve um ano de estágio clínico nas clínicas integradas da universidade que eu estudei aqui no Sul. E a maior parte dos pacientes que eu atendi lá eram universitários que estavam com essa demanda de ansiedade, principalmente por conta das demandas acadêmicas, cobranças, a mudança de contexto, essa dificuldade de sair do ensino médio, muitas vezes o ensino médio de escola pública, para um ensino universitário que tem uma dinâmica diferente. E muito sofrimento, assim, nos corredores também, no centro acadêmico, quando a gente estava lá, a gente trocando com os colegas da psicologia também, essa questão da ansiedade foi me chamando a atenção no decorrer do curso, mas nesse último ano foi quando ficou muito intenso, e eu acabei decidindo me aprofundar um pouquinho mais sobre o olhar sobre a ansiedade no contexto universitário especificamente, né? E aí, trabalhando na minha monografia, na monografia eu estava trabalhando a ansiedade em universitários, e um dos tópicos que eu abordei dentro da monografia foi a questão da criança interna. Então, esse artigo ele está focado nisso, porque, como Marília falou, é muito difícil a gente dar conta de tudo que a gente quer trazer, que a gente trabalhou, que a gente pensa em um artigo de poucas páginas, né? Então, aqui ele tem esse recorte muito específico. Então, só para contextualizar o objetivo do artigo em si, que é o que foi publicado na revista, o objetivo foi compreender as contribuições do psicodrama bipessoal na identificação e ação reparatória de cenas nucleares de universitários com embotamento da espontaneidade no ambiente acadêmico. Então, é um objetivo longo
e que eu acho que vai ficando mais claro conforme eu for apresentando. Mas para resumir, assim, basicamente, eu queria entender como, a partir do psicodrama clínico individual, a gente conseguiria trabalhar com cenas de origem das queixas de ansiedade desses universitários que estavam com demanda de ansiedade na universidade, né? Não só lá, mas principalmente lá. Então, eu vou apresentar um pouquinho da base teórica que eu utilizei para essa pesquisa, né? Até para contextualizar, porque eu não sabia o quão familiarizadas as pessoas estariam com a teoria psicodramática, né? Então, eu achei bom trazer um pouquinho da base, também trazer os autores que eu uso a partir do psicodrama. Então, acho que a primeira questão para mim, assim, é pensar a ansiedade. A gente tem aí uma visão biomédica, que é principalmente, a gente lê principalmente no DSM, CID, enfim, que a ansiedade, essa reação emocional, que ela é uma reação natural, né? Que tem como objetivo fazer a preservação da vida, alertar possíveis perigos, enfim. Porém, ela pode se manifestar de uma forma muito desproporcional, descontrolada, e ultrapassa essa função adaptativa, prejudicando o sujeito, né? Prejudicando as pessoas. Isso vai trazer, por exemplo, pode trazer, né, uma inibição social, uma apreensão com o futuro, uma preocupação persistente, com muitas demandas, enfim. Então, isso é o que a gente tem na literatura médica, biomédica, enfim, sobre o que é a ansiedade. E aí, quando a gente vai dar um passinho para entender a ansiedade a partir da perspectiva psicodramática, como a espontaneidade é esse conceito central na teoria do psicodrama para entender os processos de saúde e doença, a gente entende que a espontaneidade é justamente, a gente tem aquela frase clássica, né, que a espontaneidade é atuar numa nova situação de forma adequada ou de uma forma diferente numa situação já conhecida. Então, esse é o conceito clássico da espontaneidade, mas que não dá conta da gente entender necessariamente o que é espontaneidade no psicodrama. Basicamente, a espontaneidade é essa catalisação dessa energia que vai possibilitar que a gente tenha uma ação, um comportamento adequado ao contexto que a gente está vivenciando nesse momento, mas que também respeite o eu, quem eu sou, as minhas questões individuais, personalidade, ego, self, enfim, como vocês quiserem nomear, né? Então, a espontaneidade, ela sempre vai atuar no aqui e agora, no presente, no momento presente, no contexto que eu estou atuando. Se a gente está falando de uma resposta ansiosa, não tem como ser uma resposta espontânea, porque uma resposta ansiosa, ela não vai estar proporcional àquela situação, então ela não está conectada no aqui e agora. Então, a gente fala que a visão psicodramática da espontaneidade é justamente um bloqueio da espontaneidade, que a gente nomeia como embotamento da espontaneidade. Essa espontaneidade está ali, mas ela não está fluindo, né? E aí, o Silva Filho também, ele vai falar que as psicopatologias, a partir da visão psicodramática, elas vêm a partir do desenvolvimento insuficiente da espontaneidade. Então, isso embasa também essa perspectiva que a gente traz. Bom, então aqui é o conceito da espontaneidade, basicamente eu já falei ali no slide anterior, mas o Moreno ele vai trazer que a ansiedade resulta na perda da espontaneidade, e a ansiedade é o oposto da espontaneidade para o Bustos, e ele também vai sinalizar que a gente não pode confundir espontaneidade com impulsividade, justamente por todo esse processo de conexão com aqui e agora, com o corpo, enfim, com contexto também. Então, algumas reflexões que a gente vai trazendo também baseadas na teoria psicodramática, principalmente com leituras do próprio Moreno, que é como que no psicodrama a gente vai atuar com a demanda de ansiedade. Basicamente, de uma forma geral, no psicodrama a gente vai focar nos aspectos saudáveis dos indivíduos, então a gente vai trabalhar no sentido de estimular a ação espontânea, o desembotamento da espontaneidade, vamos dizer assim, para que as pessoas possam agir espontaneamente nos seus contextos, nas suas relações. E aí a gente vai pensar, então, que trabalhar a ansiedade é trabalhar o embotamento da espontaneidade. O Moreno ele vai usar o termo adestramento da espontaneidade, que tem um outro autor que eu li recentemente que fala treinamento da espontaneidade, mas enfim.
Porque o Moreno ele vai falar que cabe a gente, enquanto psicoterapeutas, psicodramatistas, ensinar o paciente a ser mais espontâneo, né? Adestramento, não, desculpa, eu confundi. A gente vai fazer o treinamento da espontaneidade. O adestramento da espontaneidade é quando a gente vai vivendo situações que vão podando a nossa espontaneidade, que vão adestrando ela, que vão embotando, que a gente vai fazer o treinamento. Confundi as palavras aqui falando. Então, quando a gente vai tendo esse adestramento da espontaneidade, conforme a gente vai crescendo, vai sendo podado, limitado nos processos de aprendizagem formal, na escola ou informal, em casa, enfim, ambientes religiosos, muitas vezes a gente vai tendo esse adestramento que vai fazendo com que a gente atue da forma como o ambiente espera que a gente atue, e não necessariamente respeitando essa questão essencial da espontaneidade, que é também respeitar quem eu sou, né? E ele vai falar que justamente por essa questão essa relação entre ansiedade e espontaneidade faz com que a gente tenha um desempenho social muito fraco nos papéis que a gente desempenha, né? Justamente por conta disso. E aí, pensando nisso, eu fui associando, enfim, fazendo esse esquema mental para trabalhar a espontaneidade a partir dessa perspectiva dos papéis também. E aí, quando eu fui ler a leitura da teoria dos papéis, no psicodrama, enfim, eu acabei delimitando, assim, que eu trabalharia com questão de cena nuclear, né? Basicamente, então, psicodrama pessoal, porque a forma como eu atuo na minha prática clínica é principalmente a partir das leituras da Rosa Puquier, né, que é essa relação terapeuta-paciente, utilizando muito objetos intermediários, né, que atrás tem vários objetos na estante que eu vou pegando para trabalhar. Também, pensando nesse quesito de cena nuclear, eu associei aí com a criança interna, que a Rosa Cuquier também nos traz, né? Que os problemas, muitos problemas dos adultos, eles têm essas raízes na infância, enfim, principalmente por uma dinâmica familiar disfuncional. E trabalhando também com esse conceito de cena nuclear, a partir das leituras de Bustos e de Perazzo, que é justamente essa cena nuclear, que é essa cena de origem das dificuldades que vão se repetindo ao longo da vida e que estão associadas a esse embotamento da espontaneidade em alguns contextos, em alguns papéis. E aí, no sentido de trabalhar com a cena nuclear, eu acabei lendo muito a Perazzo, do que ele fala sobre ação reparatória, que é a partir da ação reparatória que a gente vai lidar com essa situação inicial para que a gente consiga desembotar a espontaneidade e isso reverbere no contexto atual, no aqui e agora, para que possibilite um agir espontâneo. E aí isso está associado à matriz, locus, matriz e status nascendi das cenas da nossa vida, né? Então, eu trouxe aqui muito rapidamente, para não aprofundar até pela questão do tempo, que essas cenas nucleares, que são essas cenas de origem, onde acontecem situações que nos embotam para algumas relações, alguns contextos, eles têm essas três, não sei nem como chamar, três etapas, três esferas, talvez, né? Que o Perazzo ele vai contextualizar, ele não é quem criou isso, mas eu gosto muito da leitura que ele faz, né? Então ele vai trazer, ele e o Bustos também eu li bastante para formular aqui, que o locus da cena nuclear é a circunstância que desencadeou o conflito. Então, o local onde o conflito aconteceu, os fatores que estão associados àquela cena, aquele momento específico. A matriz são as respostas que o sujeito, que a pessoa deu àquela circunstância, aquele contexto, que acaba se cristalizando e sendo reutilizado em outras situações parecidas, papéis semelhantes, enfim, aí se a gente for pensar os clusters, aí eu acho que já vai avançar demais. E aí o status nascente é justamente o modo relacional que se registra naquele momento, né? Que é o que vai gerando perturbações, enfim, influenciando nos sintomas, transferências. Então, é aquilo que a gente registra naquele momento e que vai afetando a nossa vida. E aí o Perazzo ele vai trazer que essa tríade ele vai estar associada a essa distorção transferencial, né? Ele fala
que eu vou repetindo aquilo, essa mesma resposta que se formou aqui nesse locus, a partir dessa matriz que se desenvolve esse estados nascente, que é como eu vou me relacionando a partir daquilo, isso vai se repetindo, vai sendo transferido para outras relações também, se repetindo em uma forma de modelo, um padrão, assim. Né? Não necessariamente em todas as relações, mas em relações específicas, se a gente for considerar os caixas de papéis, né? Papéis de cuidado, papéis de autoridade, papéis que envolvem relações de igual. E aí, a gente então vai trabalhar com a ação reparatória dessa cena nuclear, né? Que seria essa resolução psicodramática da cena nuclear. Então, quando a gente vai trabalhar a partir de uma dramatização, a partir de uma ação terapêutica ali na sessão psicodramática, a gente vai modificar o locus por meio da realidade suplementar. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar as circunstâncias. Assim, modifica-se as respostas que foi associada àquele contexto e automaticamente também a gente vai associar essa resposta nova, essa nova matriz, ao novo status nascente, né? E aí o Perazzo vai trazer aqui, se a gente vai fazer essa dramatização, por exemplo, dessa cena, então a gente modificou ali como a cena aconteceu, a resposta que eu dei àquela cena, né? Porque a resposta que eu der naquela cena já vai modificar a cena em si, o locus, o contexto onde aconteceu. Então, isso vai gerar um novo status nascente. Esse status nascente vai ser uma nova forma de vivenciar vínculos. Vem daquela mesma matriz, vem daquela mesma cena, né? Porém, fica registrado no sujeito essa nova forma de se relacionar, de entender e estabelecer vínculos com as pessoas, com os contextos, né? E aí eu trouxe também a Penha Neri, né? Que ela vai trazer o termo lógica afetiva de conduta, e esse termo ela vai usar para nomear justamente esse padrão desse comportamento transferencial que vem dessa cena nuclear e que passa a ser uma verdade, que vai sendo utilizada em outras situações, em outros contextos, justamente como uma estratégia de sobrevivência. Talvez isso fique mais claro quando eu apresentar os casos, né? E aí a ideia da ação reparatória é justamente reparar essa lógica afetiva de conduta, esse status nascente que foi registrado e que eu vou reutilizando como se fosse uma verdade absoluta. E todas as relações seguem aquele mesmo padrão. Então, basicamente, o método da minha monografia foi uma pesquisação. Eu fiz a pesquisa com 2 participantes, né, que eram 2 participantes universitários que estavam em sofrimento devido ao contexto universitário. Eles não eram meus pacientes, então eu captei esses participantes para pesquisa especificamente. Então, eu fiz sessões de psicodrama breve focal, né, online, por conta da pandemia, porque foi durante 2020. Então, basicamente, houve todo esse processo de captação de participantes. Então, eu divulguei a pesquisa, algumas pessoas entraram em contato. Eu fiz uma entrevista inicial, fazendo uma triagem para identificar se eles se encaixavam nos critérios de participação. E aí, eu acabei ficando com as 3 pessoas entraram em contato no primeiro dia que eu divulguei, e aí 2 delas a gente já conseguiu marcar ali no dia seguinte para a gente fazer essa reunião por videochamada, e eles já se encaixaram no critério. Eu apliquei também uma espécie de questionário para entender o nível de ansiedade deles, enfim, mas isso não está nesse artigo, mas isso foi aplicado. E aí eu fiz 4 sessões, eles já sabiam desde o começo que ia ser breve, que ia ser focado na demanda de ansiedade no contexto universitário. E aí a pesquisa em si, ela está situada nesse terceiro encontro. No primeiro encontro, eu queria conhecer esse protagonista, os contextos, e os vínculos além do contexto universitário. Na segunda sessão, eu me aprofundei na queixa, fazendo psicodrama interno, passando por todas as experiências escolares que eles tiveram, enfim, tentando acessar e caracterizar possíveis cenas de embotamento da espontaneidade, enfim. E aí, na terceira sessão, eu fui trabalhar com a cena nuclear que a gente conseguiu identificar na sessão anterior.
Então, ambos os protagonistas, isso não foi uma coisa que eu estava esperando, eu achei que eu ia ter que aquecer eles para trabalhar a cena nuclear na terceira sessão, mas eles já chegaram falando, nossa, eu pensei muito sobre aquilo que a gente viu na sessão anterior, enfim. Então, eles já chegaram super aquecidos para a gente poder trabalhar essas cenas nucleares que a gente começou na sessão anterior. E aí, por fim, a última sessão foi para a finalização mesmo. E aí depois eu fiz um encontro de aplicação do mesmo questionário para entender como que estava a ansiedade, os níveis de ansiedade depois, acho que foi 15 dias depois que a gente finalizou as sessões também. Bom, então eu vou falar um pouquinho dos casos. Foram 2 casos, foi um homem e uma mulher, ambos do curso de psicologia, e ambos não tinham experiência com psicodrama, mas estavam muito curiosos, também foi uma forma deles, participar da pesquisa foi uma forma de unir o útil ao agradável. Então, eu trabalhar a ansiedade que estava desproporcional na faculdade, mas também conhecer um pouquinho mais de como se atua com psicodrama, né, naquela fase de exploração das abordagens. Então, eu vou começar com não, achei que eu já ia falar do caso, mas basicamente, como eu trabalhei para fazer essa atuação com a ação reparatória da cena nuclear, eu segui o que o Perazzo fala de percurso transferencial. Então, se a cena nuclear corresponde à criança interna ferida dos protagonistas, que era a hipótese que eu tinha, a ação reparatória consistiu em negociar com essas crianças essas lógicas afetivas de conduta, esse status nascente que elas cristalizaram naquele momento e foram repetidos, né? Para esse percurso transferencial significa que a partir daquelas cenas marcantes que eles trouxeram de ansiedade no contexto universitário ou escolar, a gente foi seguindo, abrindo aquela cena, colocando o participante, a protagonista naquele momento, no papel das pessoas envolvidas na cena, entendendo o que que tinha associado, qual que era a lógica, o que que tinha em comum, qual era o padrão de comportamento, de vínculo que tava ali e que cena anterior estava associada a ela. Então, a gente foi fazendo o percurso de algumas cenas até que a gente chegou numa cena que eu percebi que tinha um grau de impacto muito grande e uma carga emocional muito grande também. E aí foi nessa cena que a gente fez o processo de ação reparatória. Nas outras a gente foi explorando, assim. Então foram sessões bem intensas. O primeiro participante que foi o participante homem, eu nomeei assim a cena nuclear dele como a busca por petróleo barra amor. E aí, por que disso, eu já vou explicar no próximo slide, mas primeiro eu quero contextualizar um pouquinho dos vínculos dele. Então, o cluster 1, que é esse cluster das relações de cuidado, ele era muito marcado pela irmã mais velha nessa função de cuidado e segurança, porque a mãe não estava nesse papel, porque ela ficava muito voltada para o pai. O pai, esse cluster 2 dos limites, era um super autoritário. E o cluster 3, que é esse cluster das relações fraternais, de igual, ele tinha uma relação complementar com o irmão, né? Então foi com quem ele aprendeu a compartilhar, doar tudo o que tem de si, buscar o bem comum, enfim, como ele traz. E aí a gente conseguiu identificar muito claramente, assim, nessa sessão, o papel complementar interno patológico associado a essa lógica afetiva de conduta, né? Que é aquela relação principal que gerou aquele embotamento naquele momento, que era o pai. O pai sempre falava da necessidade de sempre cumprir a sua palavra, e o que trazia muita angústia quando não era possível. E aí a gente chegou na cena nuclear. A cena, o locus, o contexto onde a cena dele, que está associada à ansiedade, obviamente, eu não estou falando como se fosse a única causa, mas está associada, né? Porque a gente sabe, acho que é importante frisar que o contexto universitário em si, ele já é muito ansiogênico. Então, isso aqui acaba intensificando, essas cenas acabam intensificando a vivência de ansiedade, mas não é a causa única, né? Bom, então o locus dessa cena nuclear envolta nessa questão da ansiedade era a negligência que ele vivenciava na infância, por conta dos pais, enfim, uma infância vivida na pobreza também. E aí ele trouxe a matriz dele, essa situação, essa cena específica, foi uma cena onde ele tinha uns 4 anos, assim, e ele lembra que toda a família estava dentro de casa e ele estava na rua com uma pazinha cavando, porque ele queria buscar petróleo, que ele não sabia bem o que que era, mas ele sabia que petróleo era uma coisa que ficava embaixo da terra e valia muito dinheiro.
Então ele estava lá fazendo essa busca pelo petróleo, que a gente entendeu ele trabalhando, fazendo inversões, enfim, entrevistando, que ele estava buscando, na verdade, ser amado, ser reconhecido por aquela família que não via ele, porque não era só uma negligência por conta da pobreza, por conta da vulnerabilidade social, mas era também uma negligência de afeto que ele vivia naquela família. Então a gente percebeu aí que tinha uma lógica afetiva de conduta em que ele fazia de tudo a seu alcance para ser reconhecido, para ser aceito pelas pessoas. Então era muito sobrecarregado na universidade, porque ele fazia as coisas por ele, mas também pelos colegas. Todo mundo procurava ele porque sabia que ele não ia dizer não, que ele ia resolver para todo mundo, porque ele tinha essa coisa de fazer tudo que estava ao alcance dele, e também nunca dar para trás na sua palavra, como ele aprendeu com o pai. Então a gente foi negociando com essa criança, conversando com ela, entendendo que já não fazia tanto sentido, porque aquilo fez sentido naquele momento como uma estratégia de sobrevivência pela situação de vulnerabilidade e negligência, mas que enquanto um adulto aquilo não estava mais sendo saudável para ele, enfim. Então foi todo um processo de conversar com essa criança, inverter papel, ele assume, até que ele entendeu, até que essa criança interna entendeu que ser melhor em tudo que faz não é exatamente não é exatamente não é saudável mais nesse momento atual, porque para ele não bastava fazer tudo que estava ao seu alcance, ele precisava ser o melhor em tudo que ele fazia. Então, no meio dessa negociação, a gente conseguiu fazer esse processo de entender que o ser melhor em tudo que faz não tem o mesmo significado que tinha quando ele tinha 4 anos de idade, agora que ele já estava com seus quase 30, né? Então, eles conseguiram negociar de que forma isso seria saudável naquele momento. Não tá passando, foi. Tá, aqui eu acabei me adiantando, né? Porque eu vou me empolgando na hora de falar. Mas, enfim, aqui é só para é só para entender como eu faço esse processo de fazer esse diálogo com essa criança interna, enfim, que eu uso muito, como eu falei, o trabalho da Rosa Cuquier, então eu gosto muito desse quadro, assim, eu não sigo exatamente isso, na hora a gente vai sentindo, mas geralmente é esse o script, vamos dizer assim. E aí a gente tem o caso 2, que é o caso de uma mulher, e o título que eu dei foi O Medo de Errar, que na verdade é o medo de ser julgada. Então ela foi uma menina super protegida pela mãe, então tem um cuidado muito extremo aí. A relação com o pai não surgiu muito nessas sessões, mas ela traz o pai como essa figura de apoio. O cluster 3 dela, ela traz essa relação bem desenvolvida por conta do contrapapel com o irmão gêmeo. E aí também tem uma questão do cluster 1 dela, que ela sempre busca manter relações não saudáveis. Então, ela sempre fica nessa posição de cuidado de todo mundo que está ao redor dela, mesmo pessoas que não têm muita proximidade, e isso acaba fazendo com que ela mantenha relações que não são saudáveis para ela, onde ela também fica nessa posição de cuidado extremo, que nem a mãe. Basicamente, o locus, enfim, a cena nuclear da ansiedade que ela apresentava, tinha muito a ver com insegurança. O caso anterior tinha muito a ver com controle, de querer fazer tudo, ser bom em tudo que fazia. Essa aqui tinha muito a ver com uma ansiedade muito de insegurança. A gente demorou muito para chegar na cena nuclear, porque ela tinha muitas experiências de bullying na vida escolar. E ela queria muito que as pessoas mudassem a forma como tratava ela, e a gente sabe que a gente não consegue mudar a resposta do outro, né? A gente consegue mudar aquilo que a forma como a gente está atuando ali naquele momento. Até que, depois de muito interpolar resistência, assim, e seguir firme e forte, reaquecer ela, a gente chegou nas cenas de uma doença na infância onde ela desmaiava com frequência. Agora eu não lembro bem até que idade, mas isso aconteceu desde muito bebê até uma certa idade, então ela desmaiava com muita frequência. Então tinha uma super proteção. E aí a resposta dela, né, a matriz foi ela passou a se retrair muito nas relações, né, justamente por conta dessa doença, enfim.
ela se retraía muito em casa, na escola, não queria dar trabalho para os pais. E aí, essa situação fez com que ela internalizasse, ela desenvolvesse essa lógica de que ela era uma pessoa fraca. Eu sou fraca, eu desmaio, em qualquer momento eu posso desmaiar. Então, eu sou fraca, e isso foi guiando os vínculos e as relações dela até os dias atuais, onde ela não tinha confiança nela mesma para fazer uma pergunta em sala de aula, para tirar uma dúvida que ela tinha, com medo daquilo que os outros iam pensar dela, que ia reforçar esse lugar de fraqueza, né? E aí a gente foi fazendo essa negociação. Foi uma criança muito birrenta, com muita dificuldade, assim, de negociar, porque estava muito firme naquilo de eu sou fraca, eu sou fraca, eu sou fraca. Então foi uma sessão que eu tive que atuar muito com o cluster 1, fazendo esse cuidado, esse acolhimento, na mesma medida também que precisava ir de um cluster 2, justamente para interpolar a resistência, porque ela estava muito naquela posição de que os outros mudem, os outros precisam me tratar diferente. E ali, a sessão até passou um pouquinho do tempo, mas no final ela conseguiu entender que ela tinha muita força justamente por ter superado tudo aquilo que ela superou, ter superado, ter passado por aquela situação de doença, por aquela debilidade, e depois de um tempo, e achado que não conseguiria ter conseguido ingressar na universidade. Né? Então a gente conseguiu fortalecer ela um pouco mais nesse sentido de, ok, eu não sou fraca. Então, não posso dizer que a gente conseguiu mudar completamente essa questão, porque tiveram várias outras cenas que a gente foi vendo na sessão com ela que estavam associadas a essa lógica, mas de uma forma geral, ali foi um passo muito importante para a gente conseguir iniciar essa ação reparatória. Isso aqui eu já falei, né, da questão da resistência. E aí, basicamente, para finalizar, que eu acho que eu já passei do meu tempo, a gente conseguiu proporcionar novos status na Ascend para esses dois participantes, trabalhando essas cenas nucleares que auxiliaram no desenvolvimento da espontaneidade dos protagonistas, porque na última sessão a gente teve um feedback bem bacana daquela semana que se passou, e aí depois de 15 dias, quando a gente foi fazer lá, aplicar o questionário para ver como estava a ansiedade nos contextos, principalmente na universidade, eles estavam muito mais confiantes em algumas situações que antes embotavam eles espontaneamente. E aí é isso. Isso aqui é só uma recapitulação do que eu fiz, mas não acho que seja necessário. E muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo convite. E estou disposta a trocar muito com vocês sobre a pesquisa, sobre o tema, porque, como eu falei, é algo que eu tenho pesquisado ainda. Parabéns, Marielle, que apresentação maravilhosa, assim, e como ela complementa bem o artigo, assim, tem vários detalhes que tu foi contando como é que foi esse processo que, nossa, acaba complementando e que a gente não tinha como saber só lendo o artigo. Fiquei pensando várias questões, né, sobre como foi esse processo. Eu não sei se alguém que ouviu a apresentação gostaria de fazer alguma pergunta, né, antes da gente ir para a próxima. Se não, eu vou fazer a pergunta, né? Porque eu fiquei com várias questões. Uma das questões que eu achei super desafiadora do teu trabalho é em 4 sessões conseguir, né, trabalhar com uma cena nuclear, né? E daí eu até ia te perguntar sobre isso, né? Sobre como foi esse processo de, em 4 sessões, né, ter que fazer esse aquecimento para que isso fosse possível. No geral, isso é um processo terapêutico que demanda tempo, né? Tanto eu na minha experiência clínica quanto também de supervisionandos, no geral, né, são anos às vezes para que a gente consiga trabalhar algumas cenas nucleares. Então, isso é uma das perguntas que eu ia te fazer, assim, como foi esse desafio de trabalhar em 4 sessões. E a segunda tem a ver com método, até porque, né, tu mesmo disse que dá aula de metodologia e eu fiquei muito curiosa quando eu li o teu artigo, porque, no geral, pesquisas que trabalham com 1, 2 casos, elas são muito mais estudos de caso do que pesquisação. Eu vou te admitir que até agora as pesquisas-ações que eu li, elas sempre têm mais participantes. Daí eu fiquei interessada de saber por que tu fez essa escolha metodológica pela pesquisação. Então, essas duas perguntas fiquei me questionando. Vou te perguntar para depois a gente passar para outra apresentação.
Basicamente, acho que eu estava revisitando esse artigo e agora com mais experiência na prática clínica também, às vezes eu me pergunto, às vezes eu penso realmente como foi que eu consegui acessar cenas nucleares tão potentes em tão pouco tempo. Até eu, assim, fico meio como que foi isso, né? Acho que a única resposta, assim, é que eu sou muito persistente, né? Então, eu pensei muito, eu elaborei muito junto com a Amanda o que era essencial a gente olhar nessas sessões, justamente por ser uma terapia focal breve. Então, ficou muito bem delimitado o que eu gostaria de trabalhar em cada sessão. E eu fui com isso muito em mente, assim. Então, eu não tinha a sessão pronta, mas eu tinha o processo de aquecimento elaborado. Então, o aquecimento específico e específico da sessão eu já tinha elaborado. Eu acho que isso auxiliou muito. Então, na segunda sessão, quando eu fiz o psicodrama interno, é porque eu já tinha experiência que o psicodrama interno ele mobiliza muito mais, justamente por estar trabalhando no interno, a pessoa não está verbalizando, então a gente consegue acessar coisas muito mais emocionais. Isso foi proposital, né? Justamente para a gente conseguir acessar esses conteúdos. E como eu falei durante a apresentação, eu achei que na terceira sessão eu ia precisar aquecer muito mais eles para a gente conseguir entrar nas cenas. Só que a sessão anterior, justamente por ter tido esse aspecto emocional muito forte na fantasia dirigida, onde eu fui levando para várias cenas, assim, eu fiz uma fantasia dirigida, onde eu fui levando eles por um caminho onde aparece eles chegando no primeiro dia da universidade, todas as expectativas, inseguranças, medos, enfim. E eu fui fazendo esse mesmo processo até a infância, até no primeiro dia de aula lá na infância. Então, nisso surgiu muita cena, surgiu muito conteúdo e surgiu aspectos muito emocionais. E esse processo facilitou chegar nas cenas nucleares, porque isso foi trazendo muitas memórias para eles ao longo da semana, assim. E aí eles já chegaram aquecidos e eu já tinha todo o processo de como eu ia fazer o aquecimento para chegar em cena nuclear também nessa terceira sessão. Eu confesso que se fosse hoje, eu faria com mais sessões para dar um encaminhamento, uma finalização melhor, assim, sabe? Mas assim, foi desafiador, mas eu tinha tudo muito organizado na minha cabeça. Eu acho que isso auxiliou. E eu também não deixei isso impedir que eu pudesse estar ali presente naquele momento, atuando com as técnicas que fossem necessárias. Então, eu já preparei só aquecimento, justamente para ter essa liberdade também para atuar com eles. E a primeira sessão foi uma sessão que eu investi muito em vínculo. Então, a primeira sessão não foi a primeira vez que eu vi eles, eu tinha visto eles fazendo lá o processo de fazer a entrevista de triagem, aí eu tinha visto eles de novo depois para poder fazer a assinatura do TSLE, marcar tudo isso já fui construindo vínculo, assim, né? E como eu sou uma pessoa que tem essa característica muito cluster 3, assim, acho que a gente conectou ali, então o vínculo ajudou nisso também. Porque a sessão terapêutica ela só vai funcionar bem com essa potência assim tão rápido com vínculo, né? Que é muito importante no psicodrama. Então, não sei se respondeu a tua pergunta, são algumas reflexões do que pode ter ajudado, porque realmente, assim, não é tão fácil acessar uma cena nuclear quanto parece quando a gente vê assim, a terceira sessão já estou acessando, né? E eles também não continuaram no acompanhamento depois comigo, né? Então, então não sei como ficou isso. É coisa que precisa ser trabalhada ao longo do tempo também, não é uma coisa que se resolve assim em 3 sessões. Mas naquele momento reverberou positivamente. E aí, sobre essa questão do estudo de caso e pesquisação, na época eu não entendia tanto de método quanto eu entendo hoje, né? Então, quando eu fui ler sobre as modalidades, a pesquisação me pareceu adequada justamente pela implicação do pesquisador, porque eu me senti muito implicada naquela pesquisa naquele momento, porque era uma das minhas primeiras experiências atuando como psicóloga clínica também, depois de formada. Então, naquele momento, pesquisação fez muito sentido para mim. Se fosse hoje, talvez eu readequasse para um estudo de caso mesmo, justamente pela profundidade daquela dinâmica, de estar analisando aqueles casos naquele contexto real, que é o contexto da psicoterapêutico, né? Então, aquilo está acontecendo naquele momento. Então, me parece sim um estudo de caso. A pesquisa, a ação foi justamente por pensar a minha implicação.
Não sei se é a melhor lógica, mas foi a lógica da Marielle lá de 2020. Acho que é isso. Ai, ótimo, Marielle. E eu acho que vários elementos da tua resposta trazem pistas assim para pensar em um psicodrama bipessoal, né, que seja focal. Tiveram alguns alunos até na aula passada da Profint que me perguntaram se existia, né, psicodrama pessoal breve, né? Se teria autores de referência. Com certeza, agora eu vou fazer referência, né, do teu artigo, porque ele traz elementos para se pensar isso, né? E é como tu disse, tu já tinha, né, um planejamento, um plano para conduzir esse processo, não era só chegar, né? E isso eu acho que fez toda a diferença. Então, traz pistas interessantes para trabalhar com questões mais, né, mais, enfim, focadas, né, num objetivo específico. E sobre o método, eu achei bem interessante, né, a junção que tu fez agora, né, pensando isso da implicação do pesquisador e do estudo de caso. Porque, no geral, é isso, né, o estudo de caso, na maioria dos livros de método, ele vai ter essa divisão entre o objeto, né, de pesquisa e o pesquisador, como se tivesse essa relação, né, quase que assimétrica, assim, e a pesquisação ela é muito mais implicada, né, em relações horizontais em que a gente pensa a nossa implicação. Meu único estranhamento foi mais de ver que as pesquisas de pesquisação, elas em geral, elas envolvem comunidades, envolvem coletivos, por isso que, né, É, eu estranhei um grupo. pouco ao ler, mas não é que não seja possível, mas eu achei bem interessante, né, o que você falou agora, né, eu acho que faz total sentido de pensar num estudo de caso, talvez, que não seja, né, com essa ideia de que vai ter um objeto de pesquisa que a gente fica lá só analisando ele. Tem toda uma construção aí, né, de um pesquisar junto, né, um pesquisar com, no caso, os participantes. Parabéns pelo trabalho. Uh, Acho que agora talvez a gente possa, se alguém tiver mais alguma questão, não sei se alguém tem, a Edileide entrou agora, enfim. Senão, acho que a gente pode passar, né, para a apresentação do Vitor, do Emerson, e depois conversar mais um pouquinho sobre os trabalhos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre o trabalho da Marielle, ou a gente deixa mais para o final daí para comentar? Bom, acho então que a gente pode passar para a apresentação de vocês, Emerson, Vitor. Vitor, vocês precisam apresentar? Isso. Quem? Eu vou passar os slides, eu só preciso ver como é que. Ah, eu vou colocar você como co-host. Só um Tá. minuto. Achei tão linda a apresentação da Marielle. Lindíssima. Gente, eu não posso levar o crédito pela apresentação toda, tá? Eu coloquei os conteúdos, mas eu uso um site chamado SlideGo. Lá eles têm vários Ah, modelos de Ah, apresentação, a gente vai pegando aqueles que estão mais adequados ao nosso tema e vai mudando do jeito que a gente quer. Vou deixar o entendi. link aqui para vocês. Porque, como eu falei, eu sou muito visual, eu perco muito tempo pensando nas imagens, nas cores, em tudo isso, isso facilita meu processo. eu anotei aqui porque, nossa, às vezes não tenho tempo de preparar slides tão bonitos. Exato, exatamente. Mas ó, eu conheço esse site e ele é muito bom, mas a Marielle teve um trabalho de fazer uma boa escolha e selecionar, porque eles colocam muitas opções, então ela que fez uma composição. Então, eles ajudaram, mas ela também fez um bom trabalho. Mas Slides Go é ótimo. É, o aspecto criativo, né? Isso. Vitor, acho que pode colocar em apresentação Deixa eu ver geral. aqui. Isso mesmo. Deixa eu só testar aqui a passada. Ah, tá. Vitor, por enquanto, para a gente, ou pelo menos para mim, a gente está vendo, não está vendo ele em apresentação, modo apresentação. A gente está vendo os slides do lado e o slide principal. Aqui para mim tá. É porque, Será que desculpa, demora um pouquinho? é que eu tenho esse problema, eu tive esse problema várias vezes. É porque ou tu compartilha a tua tela toda pra gente ver quando tu colocar a apresentação, ou tu para de compartilhar, aí antes Tá. de compartilhar de novo, tu coloca no modo apresentação e daí tu seleciona a página que tá.
Tá a apresentação em tela cheia, Eu sabe? acho que eu vou compartilhar a tela toda. Oi? Foi. Agora sim, maravilhoso. Ei. Então vamos lá. Pessoal, eu e o Vitor, a gente somos dois autores, né? E combinamos então como que a gente ia fazer a apresentação e a gente decidiu que a gente meio que já contou, né? Eu orientei o Vitor e este trabalho é parte do mestrado do Vitor. Como foi o Vitor que, na verdade, fez todos os encontros no CAPES, etc. e tal, a gente achou melhor eu fazer a primeira parte, que é uma contextualização e o método, e depois os resultados propriamente ditos, o Vitor que vai apresentar. Então, eu falo nessa primeira parte e o Vitor fala na segunda parte. O trabalho da gente, né, se intitula Jogos Dramáticos sobre Sexualidade em um Centro de Atenção Psicossocial, e é o trabalho de mestrado do Vitor, realizado aqui no programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia. O próximo, Vitor, por favor. Acho que o primeiro contexto que a gente tem que contar um pouco para vocês, a gente já falou que a gente não é psicodramatista, né? Mas, afinal de contas, como que a gente está aqui e que tem esse trabalho? O Vitor é um militante da reforma psiquiátrica, um psicólogo muito comprometido com o CAPS e com a saúde mental na saúde coletiva. Quando o Vitor me procurou para fazer o mestrado, ele já tinha essa pegada da saúde mental. E eu falei para ele, eu trabalho com questões de saúde, com psicologia social, comunitária, clínica e com questões de diversidade sexual. Daí eu falei, Vitor, para a gente poder se encontrar, você tem que pensar em alguma coisa relacionada a questões de sexualidade, diversidade, como é que é isso? E daí, a partir da experiência concreta do Vitor, ele pensou, olha, Emerson, eu acho que uma coisa importante de a gente fazer é investir em trabalho que na saúde pública a gente chama de oficina, para pensar essa questão da sexualidade, porque muitas vezes os usuários do serviço de saúde mental têm a sua sexualidade negada, né? É uma forma de embotamento, para pegar uma palavra que a Marielle estava usando anteriormente. Então, que ela é cerceada, né? Ela é negada, ela é não vivida plenamente. A partir disso, eu falei, Vitor, então com isso acho que a gente consegue trabalhar junto, né? Mas como que a gente vai trabalhar? O Vitor fez estágio em docência nessa disciplina de teoria e técnica de grupo, e lá os alunos trabalham com jogos dramáticos. E a lógica de trabalhar com jogos dramáticos, e a gente usa o texto do Ioso, que é bem prático, muito útil, e que ajuda muito os alunos, mesmo aqueles que não vão querer trabalhar com psicodrama, ou mesmo que não vão querer trabalhar com grupos, mas eventualmente acabam atuando em um contexto que é demandado deles a habilidade de trabalhar com grupos. Eu acho que aquela proposta do Ioso ajuda muito a pensar uma lógica de organização do trabalho de grupo, né? Porque muitas vezes as pessoas usam dinâmicas de grupo que acabam, na verdade, desqualificando a potencialidade do grupo, e eu acho que o Ioso oferece tanto, né, baseado no Moreno, pensando as várias etapas, mas também as fases, os grupos e suas fases. Então, para pensar uma lógica de organização dessas atividades de grupo, então, a perspectiva dos jogos dramáticos foi muito útil e o Vitor apostou nisto. Em termos das justificativas desse trabalho, acho que é importante, né, além dessa justificativa pessoal que a gente está contando dos nossos interesses e do contexto concreto de inserção do trabalho do Vitor, acho que é importante considerar que a gente está falando de saúde mental no Brasil, é importante a gente lembrar das várias ameaças que a saúde mental e os vários retrocessos, ameaças de retrocesso que a gente tem vivido, e que, portanto, uma aposta no CAPS, que é uma aposta antimanicomial, que é uma proposta de cuidado dessas pessoas em contexto aberto, inserido no território, baseado na cultura, nas tradições e na autonomia dessas pessoas, é muito importante que a gente invista em propostas desse tipo, né? E a gente vê na literatura que tem trabalhos que às vezes falam de trabalhos, né, de intervenções em grupo no contexto do CAPS,
mas que não são propostas que levam à autonomia, que gerem, né, promovam a criatividade, promovam uma nova forma de inserção. Pelo contrário, né, só reproduzem cristalizações. Então, tem uma justificativa prática da importância de desenvolver esse trabalho. E essa necessidade de a gente começar a avaliar em que sentido oficinas no contexto do CAPES são úteis, né? Lembrando do CAPES, que é um serviço de saúde mental, né, de cuidado das pessoas com sofrimento mental grave. E daí, baseado nessa necessidade, o Vitor desenvolveu o trabalho e no mestrado dele ele escreveu 3 artigos. É um aluno muito produtivo, né? Ele fala da felicidade do encontro comigo, é mútua essa felicidade. E nesse trabalho, nesse último artigo, na verdade, ele foi feito para contar um pouco sobre como é que foi essa experiência no ponto de vista da organização, do planejamento e da avaliação desses jogos dramáticos. E aqui o Vitor tinha uma esperança, não só de mostrar como isso é possível, bem como convidar os profissionais inseridos nesse contexto, né, inspirar, eu acho que essa é a palavra mesmo, inspirar esses profissionais a outras práticas que não tenham caráter manicomial, mas pelo contrário, emancipador, libertador e que ajude as pessoas a se conectarem com as suas necessidades, com seus direitos, e no caso aqui, direitos sexuais e reprodutivos, que muitas vezes são negados a essa população. O próximo, Vitor, por favor. O método, eu trabalho com uma perspectiva chamada funcionismo social, né? Uma perspectiva epistemológica que orienta aí a nossa possibilidade de produzir conhecimento, muito focada numa perspectiva de percebermos como a realidade é construída socialmente por meio da linguagem, né, que é circunscrita pelos sistemas sociais de significação que são sócio-historicamente definidos. E aqui, né, lembrando que esse artigo é parte desse projeto mais amplo. Nos outros artigos, o Vitor tanto discutiu a questão de sexualidade e saúde mental, quanto ele discutiu as transformações no sentido de sexualidade a partir dessas intervenções. Para contextualizar onde é que foi feito, né? Foi um CAPS numa cidade do interior, e que era o único serviço público de atenção à saúde nessa cidade, uma cidade do centro-oeste, uma estrutura física ampla, que era uma casa residencial no centro da cidade, com equipe multiprofissional, com dedicação não exclusiva. Então, isso significa que as pessoas rodiziam, que tem outros trabalhos, o que é importante a gente contextualizar, né, o que é possível para esses profissionais fazerem. Atendimentos ambulatoriais, seja da psicologia, seja da psiquiatria, funcionamento só diurno, né? Não tem funcionamento noturno, é das 7 às 17, com várias atividades, né, de pintura, crochê, desenho, mosaico e grupo de apoio semanal. Portanto, a oferta dessas oficinas de sexualidade, elas eram, né, complementares. Elas estavam ali, não era do quadro básico, mas do Vitor que estava ali, então, promovendo essa atividade. Aqui, uma foto do contexto, para vocês já se imaginarem nesse lugar e pensando o que é fazer uma oficina assim, no espaço aberto, coberto, mais aberto, e os desafios que a gente pode ter de circulação de pessoas e criação de contexto psicodramático. O próximo, Vitor. Para falar para vocês, então, na prática, como aconteceu. Foram 10 encontros, 43 pessoas participaram, né? 29 mulheres e 14 homens, com uma média de 43 anos, de 21 a 69, 21 pessoas solteiras, uma divorciada e 21 pessoas em relacionamento. 11 casadas e 10 amaziadas, como elas assim se definiram. Então, é um grupo que vocês estão vendo, tem um pouco mais de mulher do que homem, e mais ou menos metade vivendo algum relacionamento e outra metade não. No gráfico a gente vê, né, das 10 oficinas, a gente tem a número 2 teve o menor número de participantes, foram 5, e depois a 8 e 9 foram 17, né? Mas ali, ó, sempre em torno de 10, 11 pessoas participando de cada encontro. No segundo gráfico, a gente vê quantas vezes as pessoas participavam. E a gente vê que é um grupo que teve uma rotatividade muito grande.
porque mais da metade das pessoas participaram em um ou dois encontros, né? Então, apesar de ter uma sequência de encontros, era uma rotatividade muito alta. Próximo, Vitor. As oficinas, né? Daí, como eu contei para vocês, baseado na proposta de jogos dramáticos, semanais, de 1h20 de duração aproximadamente, e é um trabalho que foi feito final de 14, abril de 2015. Então, o Vitor fez, defendeu, os 2 primeiros artigos foram saindo, e esse, vamos, Vitor, ele foi o último que foi encaminhado. A estrutura básica, não vou entrar em detalhes, mas o aquecimento específico, desenvolvimento e comentários. Para vocês terem uma ideia, Vitor, você pode passar o próximo? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, esse foi o conjunto de encontros que o Vitor fez. As temáticas, elas iam sendo construídas junto com o grupo a partir das demandas que iam surgindo. O Vitor foi criando essas propostas, seja baseado na literatura, experiências pessoais e criatividade dele. Então, assim, vou pegar a oficina do segundo dia, por um exemplo. Né? O tema era mitos, crendices e tabus sexuais. O aquecimento em específico, o Vitor foi discutir com eles o que era mito, aquelas coisas que parecem, mas não são, e levou a figura de um unicórnio. Né? Nesse primeiro momento, para eles entenderem o que era essa coisa de mito. Para o aquecimento específico, o Vitor colocou um cartaz escrito concordo, depois no outro canto discordo, e no outro tenho dúvidas. E daí ele lia uma série de afirmações e o grupo, as pessoas se movimentavam para cá e para lá. Afirmações do tipo, pessoas com depressão não têm vontade de ter relações sexuais, que tem a ver com o contexto mesmo que eles vivem. E depois, na parte de desenvolvimento, as pessoas escreviam anonimamente mitos que elas consideravam que elas tinham na vida delas. E daí, depois, então, se pegava e se conversava sobre isso, e ao final, então, numa fase de comentário, era aberto e todo mundo discutia sobre o vivido naquele dia. Então, não vou passar, que não dá tempo. O próximo, Vitor. E daí aqui, então, eu vou falar dos passos da coleta e o Vitor vai falar dos resultados. O que o Vitor fez? Gravou essas oficinas, transcreveu, os pacientes, né, os usuários do serviço, assinaram o termo de consentimento, que tinha lá o objetivo, a gravação, o gravador era exposto, todo mundo estava vendo, e ele também fez anotações diárias de campo. Baseado nisso, ele fez uma análise e ele vai aqui apresentar os resultados para vocês. Obrigado. Obrigado, Emerson. Todo mundo me escutando? Sim, Vitor. Sim, certo. É importante dizer que todos os nomes foram trocados dos usuários, que tem algumas falas durante essa apresentação, menos o meu, né? Então, através das análises, das transcrições que a gente fez, nós elencamos 2 temáticas, né, basicamente. Uma que é desafios na facilitação das oficinas, né, que era são reflexões do facilitador e avaliações da participação, que eram a percepção dos usuários do CAPS acerca das oficinas. Eu não sei se vocês estão acostumados com esse nome usuários, que às vezes as pessoas têm um certo estranhamento por conta de, né, parecer usuário de droga, mas é usuário do serviço. Eu uso bastante esse nome usuário. É importante dizer que tanto a temática da sexualidade quanto a estrutura dessas oficinas eram um formato novo para os usuários, eles não estavam acostumados, então isso gerou uma necessidade maior de organização dessas oficinas, né? Um cuidado mais refinado. Então, iniciou com um contato com a equipe, né? Antes eu fui lá, levei o projeto, conversei com a coordenadora, eles foram super receptivos, né? Deram bastante suporte, ajudaram na divulgação, que um mês antes de acontecer as oficinas, levamos folders, entregamos convites individuais para estimular mesmo a participação desses usuários, né?
Nos dias das oficinas era importante, eu chegava bem mais cedo, 1 hora mais cedo, fazia contato com a equipe, tomava um cafezinho lá com os usuários para sentir como é que estava o clima no dia, verificava que o usuário que está lá como novo, perguntava sobre os faltantes, né? Basicamente, dar uma fofocada sobre as novidades que os usuários iam trazendo. Depois eu ia lá até aquele local das oficinas, onde vocês viram, que ela foi a última foto que eu tirei, assim, eu tava indo embora, eu falei, nossa, tem que tirar foto do local. Daí eu tirei aquela foto lá. Daí eu ia lá, varria, colocava as cadeiras em círculo, né, para melhorar o fluxo de conversa. Antes do início, como o Emerson disse, eu explicava os objetivos do projeto, entregava o termo de consentimento, e explicava como que funcionava de modo geral, falava do gravador, enfim. Por mais que eu já tivesse um pouco de experiência na mediação de grupos, quando a gente faz jogos dramáticos, a gente sempre nunca sabe o que pode acontecer, né? Sempre pode acontecer algo inesperado. E nisso, nós vamos criando vínculos com os usuários e através do vínculo vai se criando intimidade, vai se criando brincadeiras, e esses foram também alguns desafios, né? Como vocês podem ver a fala da Selma aqui do lado, que ela fez uma brincadeira comigo, falando assim: ah, deixa eu te falar uma coisa, um homem igual a você enche a cama. E aí eu fiquei morrendo de vergonha quando ela falou isso, mas ali como facilitador eu precisava ser flexível, né? Observar um pouco o clima dos usuários, o que que eles estavam achando, como eles iam encarar esse tipo de fala, e como vocês podem ver aí no exemplo da fala, eles deram muita risada de mim, porque eu fiquei morrendo de vergonha, né? E essa questão do vínculo também permitia que eu chamasse a atenção dos usuários quando eles extrapolavam alguns limites, né? Porque como nós tínhamos um contrato, algumas regras, quando eles quebravam, eu tinha que intervir, né? E sentia também como que eles recebiam essas intervenções. Aqui no caso, a própria Selma estava falando de um usuário que estava no grupo, né? De um antigo namoro dele, falando que ele dava um monte de dinheiro para a mulher, e eu tive que chamar a atenção, falando que aquilo não era interessante, para lembrar das nossas regras, né? E tudo mais. E assim, até mesmo com esses vínculos criados, causava um certo estranhamento quando os usuários não queriam participar, né? Só que daí pensando, essa não participação significava outras coisas. Tem uma fala do seu Daniel que está isolada, mas era algo que ele falava o tempo todo. Eu não quero falar nada. Eu não vou falar nada. Eu não quero saber de participar. Só que a não participação significava outras coisas, porque o seu Daniel foi um dos únicos que participou de todas as oficinas, né? Então ele participava das colagens, fazia desenhos, ele gesticulava com a cabeça, ele era meio rabugento, só que ele participava de tudo. Então a não participação de falar, de refletir, se traduzia em outras formas de participar, né? É, outros desafios, como o Emerson mostrou o local onde foram feitas as oficinas, era as intervenções, né? Tivemos um caso de uma intervenção de um profissional que, que foi até o local das oficinas, como que nós não estávamos ali, conversando alto no celular, e tem até na gravação, e a gente parava, falava assim, não, vou ter que intervir. Ia lá, conversava com ela, explicava que não podia estar ali, porque atrapalharia a questão da gravação, atrapalharia os jogos, né? E isso que eles já sabiam, mas era um desafio a se enfrentar. Outro desafio também que foi interessante de interrupção foi o que um usuário chegou quando estava na última atividade pedindo para fazer uma oração. Né? Ele não estava presente, mas ele chegou do nada, falando assim: precisamos fazer uma oração, vamos fazer uma oração, e repetir isso o tempo todo. Então eu precisava negociar com ele e falava assim: olha, calma, espera um pouquinho que no final nós vamos fazer a sua oração. Aguenta a mão aí. Daí no final todos fizemos uma oração para ele. Então, assim, era importante deixar essas regras muito claras e também negociar com eles, né? Que regras que estão boas para vocês, regras que não estão boas para vocês. E essa clareza também era exigida na hora que eu passava as instruções para eles fazerem as oficinas, né? E muitas vezes ocorria o mal entendido. Aqui nós temos um exemplo que eu passei para eles uma informação, né? Que deveria ter feito o quê? Histórias lá dentro do CAPS que envolvia sexualidade.
Qual que era o objetivo? Ah, durante uma consulta médica, falava sobre sexualidade e a médica não deu atenção ou deu atenção, né? Outras formas de vivenciar a sexualidade ali dentro do serviço. E eles compreenderam de uma forma totalmente diferente. Eles falaram assim: ah, mas precisa fazer sexo aqui no serviço? Eu não sabia que dava para fazer sexo aqui no serviço. Então, assim, quando eles não compreendiam, eu precisava repetir outras vezes, tentar explicar de forma mais objetiva, né? A própria literatura traz que o ritmo do jogo dramático não deve corresponder à vida real. E nem se você acelera demais, fica impossível de ser compreendido. Se você é muito lento na hora de passar essas informações, fica desinteressante, né? Eles acabam não gostando. Passando agora para as avaliações das oficinas, né? Essas avaliações geralmente aconteciam ao longo dessas oficinas, giravam em torno da estrutura das atividades. E essas avaliações chamaram a atenção para a necessidade da gente trabalhar a diferença entre os usuários, né? Entender a diferença do outro. Aqui tem uma fala que o Juan está falando, a atividade da oficina era. As pessoas elencavam dificuldades que eles vivenciavam sobre sexualidade. Cada um elencava essas dificuldades, só que depois essas dificuldades eram trocadas e os usuários deveriam criar soluções para a fala do outro. Então, o Juan traz aqui, nossa, falar de mim até que não é tão complicado, mas eu ter que achar solução para o outro, aí já complica um pouco. Então, isso trouxe essa necessidade, né, de trabalhar essas diferenças entre os usuários e como que eu posso olhar o outro também. Essas dificuldades entre o grupo geralmente eram acolhidas pelo próprio grupo, né? Então, assim, fala, motoras, compreensão, eles mesmos que iam se ajudando, iam se compreendendo. Ou quando eles não davam conta, ou eles não davam esse suporte, a gente dava um jeito. E dava um jeito que jeito. Através de uma postura voltada sempre para o usuário, né, de possibilitar trocas de experiências, trabalhar a espontaneidade neles, né? Então, aqui tem fala do Juan, como vocês veem, eu trouxe bastante ele, né? Eu trouxe bastante ele, porque ele era um usuário bastante complicado que não gostava muito das oficinas, né? Geralmente a pedagoga que tinha lá no CAPS deixava uma atividade só para ele fazer, diferente das oficinas que estavam acontecendo. E esse caso ele está elogiando, falou que gostou, não gostava de psicólogo, mas gostava de mim. Eu até brinco com ele, pô, Juan, você não gosta nem de mim? Ele falou, não, de você eu gosto. Então, assim, é importante deixar nos jogos dramáticos a criatividade e espontaneidade fluir, né? Através de oficinas flexíveis, adaptáveis e até descartáveis, mas que sejam organizadas. É, Aqui nós temos a avaliação sobre resultado, né, que trazem percepções sobre a dinâmica grupal, a expressão do aprendizado, o vínculo e trocas entre os participantes. E assim, a gente viu que essas atividades contribuíram para a realidade das pessoas, né, porque elas dissociavam de estruturas coercitivas e controladoras. Eles estão trazendo aqui que trabalhar esses temas em grupo é era muito bom. E trabalhar o tema da sexualidade era bom porque eles não trabalhavam esses temas em nenhum outro tipo de lugar. E falando sobre as aprendizagens da sexualidade, eu trago alguns diálogos, algumas falas que trazem o quê? Que eles tiveram os jogos dramáticos como um local de falar sobre suas fantasias, falar sobre seus desejos, poder pensar mais em si, poder dizer não, né? Tinha um usuário que falava assim, eu não sabia que podia falar não quando meu esposo quer fazer sexo e eu não quero. Não sabia. E eu vou falar não porque eu não quero. Por fim, que a gente viu que os jogos dramáticos nos proporcionaram, né? A criação de vínculo, desenvoltura, né? Propiciaram um local seguro e legítimo para esses usuários poderem se expressar, lidar melhor com aquelas conservas culturais, que geralmente o usuário de saúde mental é hipersexualizado e todo mundo tem até medo de fazer qualquer tipo de fala e qualquer atividade que envolvia sexualidade com eles. Foram além de atividades recreativas e informativas, que a maioria dos artigos que a gente lia traziam, e podem ser modelos para ser utilizados em qualquer realidade de qualquer CAPS. Acho que é isso. Falei bem rápido, né?
fiquei preocupado com o tempo. Ah, excelente, Vitor e Emerson, muito boa apresentação. E eu fiquei encantada pelo trabalho assim desenvolvido, porque é como o Vitor estava dizendo, né? Eu já supervisionei, já trabalhei bastante em CAPS e também em hospital geral que tem ala psiquiátrica. E no geral você tem essa ideia, né? Essa construção de que o paciente, né, de saúde mental, ele vai ser hipersexualizado e que a gente tem que reprimir isso o máximo possível, né? Então eu lembro que quando eu trabalhava com internação em saúde mental, tinha uma classificação de risco, que eram os maisinhos, que se colocava do lado do prontuário, e um dos riscos avaliados era de envolvimento sexual. E se chegava a ter tanto medo disso que, inclusive, um abraço, né, um beijo na bochecha era visto já como oferecendo risco, e esse risco ia aumentando e era algo preocupante. E daí se utilizavam medidas bem heteronormativas, né, e bem disciplinares, tipo separar os homens das mulheres, né, não fazer encontros no pátio, várias medidas justamente para evitar esse envolvimento que era considerado de risco sexual, né? E como vocês disseram, isso acabava, né, tirando inclusive direitos, né, sexuais, reprodutivos, né? E era uma forma bem manicomial de tratar. E isso eu estou falando de experiências de 2 anos atrás, né? Ou seja, isso existe ainda muito, né? Enfim, achei fantástico a proposta, né? Você me fez lembrar, Marília, só te interrompendo, na primeira oficina, né, nós tivemos uma desistência, né, porque tinha um usuário que ele tinha acabado de ser atendido pela médica, e daí quando ele descobriu que o tema era sexualidade, ele saiu, daí eu pedi licença pro grupo, né, para poder entender melhor por que ele tinha saído, e ele trouxe o discurso que ele tinha acabado de passar com a médica e ele trouxe as dificuldades dele relacionadas com a sexualidade, porque ele estava tomando as medicações. E a médica falou assim: não, você tem que cuidar da sua saúde agora, tem que tomar esses remédios, você não tem que pensar em sexo. Né? E aí, quando veio na oficina com o tema sexualidade, ele falou: eu que não vou ficar aqui. E foi embora. Exatamente, tipo, a sexualidade é vista como algo que não pode ser bom para a saúde, né? E é bem isso que acontece. Então, eu achei fantástico, assim, o trabalho proposto, de muita coragem, né? Porque apesar de vocês não, talvez não terem a formação em psicodrama, né? Pegar essa abordagem e conseguiram aplicar de uma forma fantástica, assim, né? Com o grupo. E ainda por cima, né, até uma das questões que eu ia fazer era sobre isso, né, de como foi essa recepção entre os profissionais, né, do CAPS, né, enfim, da rede que trabalha com vocês, de fazer essas oficinas, porque mistura duas coisas que pelo menos na experiência que eu tenho, né, às vezes é bem complicado. Uma é de trabalhar com sexualidade, né, e com usuários de serviço de saúde mental, e a outra é usar psicodrama, que também é uma coisa que o pessoal já fica assim, peraí, e agora, né? Então, essa é uma das perguntas que eu ia fazer, como é que foi esse processo, né, de fazer essa proposta. E a outra é que eu estava vendo aqui, vocês trabalharam com 43 usuários e teve grupos com 17 pessoas em um grupo. Como é que foi conduzir um grupo com 17 pessoas? Vitor, né, tu estava sozinho, tinha egos auxiliares, como é que foi? Então, são algumas perguntas que eu fiquei, assim, depois eu vou abrir também para todo mundo poder perguntar, Uhum. conversar. A recepção pelo serviço, por incrível que pareça, foi ótimo. Talvez porque, assim, eles pensaram mais uma atividade que nós podemos proporcionar aos usuários. E eu já tinha um contato prévio com o serviço, com todos os profissionais que tinham lá, então acho que isso facilitou um pouco. Nós já desenvolvíamos trabalhos nesse serviço. Então, eu acho que isso facilitou bastante esse contato. Quanto ao tema, nem comentaram, para ser sincero. Então, foi tranquilo. Essa parte foi tranquila. Quanto à quantidade de usuários, eu acho que como as atividades eram bem estruturadas, as oficinas, não houve tanta dificuldade. Teve mais dificuldade para transcrever tudo isso, porque eu precisava usar dois gravadores, um em cada lado, e depois separar as falas era bem complicado. Mas eu não tive dificuldade em relação a mediar o grupo, eu acho que justamente por conta de ser bastante estruturado, né? Era mais tranquilo quanto a isso. Se o Emerson quiser falar alguma coisinha.
Tá mudo. O Emerson me ajudava bastante, eu ficava lá desesperado. Emerson, como faz isso? Daí ele dava, calma, meu caro. É, quem fez o trabalho objetivamente foi o Vitor, né? Então era o contexto que ele conhecia, as negociações quem fez foi ele. Meu trabalho foi de fazer a supervisão. Então é claro que a cada contato a gente discutia prós e contras de como lidar e no desenvolvimento das oficinas a cada encontro também. O que eu acho que essa coisa do psicodrama e o contexto de CAPS, e daí para falar de uma experiência pessoal, uma vez eu fiz um trabalho, e é bem curioso, porque a equipe eles queriam fazer teatro. E daí convidaram um diretor para ir lá para eles fazerem teatro. E foi uma frustração imensa, porque não aconteceu o teatro. E daí eles sabiam que eu tinha um trabalho de jogos dramáticos e falaram se eu não poderia fazer esse negócio, se não era meio parecido, se não podia fazer. Daí eu falei, a gente pode fazer jogos dramáticos. E daí, mas eu não era da equipe, né? Era meio parecido com o Vitor. Na verdade, não era, era um trabalho mesmo, era um projeto, mas não era de pesquisa. E o que acontece, eu acho que os jogos dramáticos, ele te dá uma liberdade de criar em contexto com as pessoas, que é muito legal. Então, é isto que permite que eles inventem novos modos de se relacionar a partir das atividades propostas. Então, a equipe ficava muito sensibilizada quando a gente fazia, por exemplo, jornal vivo com eles, e daí dividia o grupo, e eles liam as notícias, conversavam sobre elas, escolhiam, né, e dramatizavam, e a gente trabalhava, era uma coisa muito interessante. No final, a gente não foi montar uma peça de teatro como se imaginava, mas à medida que a gente tem essa flexibilidade para a gente ir trabalhando junto, identificando os desafios, mas acreditando nessa potência, na criatividade e no cuidado mútuo do grupo, acho que muita coisa acontece e o CAPS fica um contexto muito propício para desenvolvimento desse tipo de atividade. Mas é fazendo junto, né? Se a gente chega numa postura muito autoritária, daí as coisas não funcionam. Mas eu acho que o psicodrama nos convida mesmo a essa outra postura, que é uma postura, né, empática, né, e junto a gente inventa e cria. Então, acho que só para dar uma complementada dessa coisa do trabalho do psicodrama no contexto dos CAPs, eu tive essa outra experiência que foi positiva também. Não era sobre sexualidade, mas foi uma experiência muito positiva também. E eu acho que os jogos dramáticos, a forma que ela se estrutura, ela abre um leque de opções que você pode trabalhar qualquer tema, né? Hoje, nós aqui no CAPES de Chapadão do Sul trabalhamos bastante nesse modelo, até mesmo para fazer matriciamento com as equipes, que nós, todos os meses nós fazemos matriciamento. Nós passamos em todas as unidades de saúde da cidade. O modelo que a gente utiliza é de jogo dramático. Então, ele facilita bastante o trabalho, bastante mesmo. Que legal, Feito, não estava sabendo disso, não. Parabéns. Precisamos conversar, mano. Vou te visitar, Emerson. Venha, venha. Só vou falar uma coisinha, não é pergunta, mas eu acho que você colocou uma questão interessante, que quando você proporciona ao grupo um teatro, era como se eu tivesse que seguir um script. A beleza do psicodrama e dos jogos é a base do Moreno, seja espontâneo. Então, a espontaneidade, ela permite com que a gente coloque assim para fora, né, sem crivo. E isso é que dá um resultado facilitador nos jogos, né? Eu penso muito nisso. Os jogos permitem nós colocarmos os nossos sentimentos, as nossas emoções de uma forma mais lúdica, né? Interessante. Maria Eu acho que Aparecida. eu posso acrescentar, Emerson, um pouco. Tem uma frase que o Emerson me disse durante as previsões que eu nunca vou esquecer e eu utilizo até hoje, né? Não, nesse contexto de grupo. Ele sempre falava assim: perca a atividade, mas não perca o grupo. Eu acho que é exatamente isso que a Maria Aparecida está falando, né? As atividades podem ser perdidas, mas o vínculo que se cria ali no grupo permite que o grupo se dê conta, né? Eu acho que isso que os jogos dramáticos nos proporcionam. O Moreno, né, fala assim,
perca tudo, menos a espontaneidade, né? Eu acho que essa coisa até o Vitor trouxe aqui, que é a coisa você pode planejar, né? A Maíra estava Sim, contando, não, eu já sabia o que que era o meu aquecimento específico, o meu aquecimento específico. Ok, a gente leva cartas na manga, mas a gente sim, tem sempre que responder espontaneamente ao que está é, acontecendo ali, né? Então, acho que são essas duas coisas. E por isso que quando eu trabalho na disciplina, que é uma disciplina geral, e eu gosto de levar jogos dramáticos, é justamente para lembrar os alunos disto, né? De que a gente pode usar assim recursos, não há problema de usar sim. recursos. Agora a gente tem que saber como que a gente usa, qual que é a lógica e em último caso a gente troca todos os recursos para continuar trabalhando ali com aquele grupo. Eu acho É, que é essa flexibilidade que é muito importante e que é, na verdade, né, o contexto de emergência da espontaneidade, é isso que a gente tem que criar contexto para, né? Então, jogos dramáticos auxiliam muito nisso, concordo plenamente, Maria Aparecida. Uma coisa, nem sei se muito faz sentido, mas é bem sobre isso, sobre a organização prévia. Aí vale para Marielle e para Vitor e Emerson. É, é, assim, muito rapidamente, e mas só o que é que motivava vocês na escolha da organização prévia? O que é que aquecia vocês para escolher este caminho ou não este caminho, este jogo ou não este jogo? Ou mesmo no seu caso, o que é que lhe aquecia para organizar a sessão com aquelas. Você tinha um objetivo, mas com aqueles caminhos. Eu fiquei pensando assim, qual era o. Eu trabalho em CAPS, viu, Vitor? Eu já trabalhei em ah, todos os equipamentos de saúde mental. De hospital psiquiátrico, manicômio judiciário, ambulatório e centro de atenção psicossocial. E eu consigo entender o esforço que é, porque a Você tá no gente. CAPSI, né, Luísa? Agora eu estou no É, você CAPSI, já falou. tem um tempo, já tem uns 16 anos que eu estou no CAPSI, e é bem. E assim, quando eu vi aquela varanda, a oficina aconteceu aqui, ok. Sim. Acho que a Marielle pode responder, depois eu respondo. Pode ser. Eu acho que são dois aspectos que me motivavam, assim. O primeiro aspecto eram as minhas leituras teóricas, mas o segundo e o principal aspecto que me motivava, que me motivou mesmo a seguir esse direcionamento foi muito a questão da minha prática, né? A minha prática anterior, lá na graduação, né? Como eu falei, foi uma das primeiras experiências depois de formada. Então, lá na graduação, a minha prática, aquilo que eu me sentia mais confiante também no sentido de técnica, por exemplo, sempre funcionou muito bem comigo fazer fantasias dirigidas para trabalhar temas emocionais, então acho que isso é uma boa para trazer para cá, tanto pela literatura da Rosa, então a base teórica, mas também pela minha prática prévia. Então foi isso que foi seguindo, assim, acho que esses foram os dois principais fatores que me levaram a escolher esse caminho naquele momento. Bom, eu acho que o que mais me motivou foram os usuários, né? Como o Emerson trouxe, quando ele trouxe aquele aspecto geral das oficinas, elas eram construídas ao longo do tempo, né? E aí eu ia testando as atividades ao longo que os jogos aconteciam e ia imaginando o que poderia dar mais certo, poderia dar mais errado, o que eu poderia acelerar o passo, forçar um pouco mais, forçar um pouco menos. A reação dos usuários e o vínculo que tinha com eles foi o maior fator motivacional para mim. Luísa, tem uma coisa que o Ioso traz, do trabalho com os alunos, trabalhava com o Vitor, com a ideia que todo jogo é diagnóstico. Em que sentido? uhum, Né? A gente faz um jogo e a gente vê o que acontece, né? O que anda, o que não anda, onde estão os desafios. E daí a gente vai tentando cuidar de todas essas coisas. E eu acho que o Vitor foi muito feliz de desenvolvendo essa capacidade ali de ir olhando, né? Como que estava acontecendo, o que a gente precisa cuidar e como então, né, na outra semana, como é que a gente vai dar conta disso? E acho que isso foi muito importante, porque acho que essa sensibilidade ao grupo é o que permite que, né, apesar de uma
alta rotatividade dá conta de 17, 15, ali todo mundo junto. Eu acho que o Vitor conseguiu fazer isso, mas com essa flexibilidade, com esse olhar atento do que estava acontecendo. Eu acho que isso era muito importante. Eu vou fazer outra pergunta que eu me lembrei depois. Eu não, porque vocês mostraram as temáticas. Surge a temática do remédio influenciando na potência sexual, surge lá e vocês trabalham isso lá, porque isso é uma questão, né? Esse dilema, toma um remédio. Outro dia, um paciente estava reclamando, eu não quero mais tomar esse remédio, eu não quero mais tomar esse remédio, porque deixa de sair aquilo que faz filho. Ele não queria de jeito nenhum remédio, ele queria ter a coisa que faz filho. E como, né, entende? Lidar com isso. E se surge isso lá, deve surgir, porque isso é uma questão constante nos capos adultos, de infância, quando vai chegando a adolescência. São de outra natureza, mas Uhum. Surgia bastante, né? Tanto é que esse usuário que eu falei que abandonou, né? Que parou as oficinas, era por conta disso. A gente fala um pouquinho mais disso no segundo artigo que a gente publicou, que traz sobre os sentidos da sexualidade para esses usuários. Mas no final, que conclusão que nós chegamos, né? Tem sim um efeito das medicações sobre a sexualidade dos usuários, mas o que a maioria das usuárias e os usuários falaram? O que faltava? Ah, faltava preliminar, faltava uma conversa bem feita, né? Faltava carinho, faltava atenção, faltava afeto. Então não era só medicação, né? Faltavam diversos outros contextos que, se existissem, essa parte dos efeitos colaterais, elas eram minimizadas, né? Então, chegamos nessa conclusão, né? Das faltas, para além das medicações que surgem. Acho que eu queria adicionar uma coisa para valorizar o trabalho do Vitor, que eu acho que essa pergunta que você traz, Luísa, e o que o trabalho do Vitor faz, o trabalho do Vitor tensiona, na verdade, às vezes, algumas práticas institucionais em que o que é efeito colateral, por vezes, é pensado como objetivo de tratamento, né? Então, quando eu falo do embotamento afetivo, não do embotamento, né, e sexual, não no contrário da hipersexualização, mas na verdade de como o paciente dócil, né? Então é isto, é melhor isto, é aquela fala que o Vitor trouxe, que a médica falou que agora não era a hora, que agora era a hora de cuidar da saúde. Qual saúde? Que é saúde para essa médica quando ela fala isto para um usuário do serviço? Então, a importância desse tipo de trabalho, né, e de discussão dessa temática, ela pode ser muito transformadora, porque é pensar o lugar dessas pessoas como, né, direito à vida, direito à sexualidade. Então, como é que a gente vai negociando o cuidado, né, a medicação e a possibilidade dessa vivência? E eu acho que o espaço que o Vitor criava nessas oficinas era justamente disso. Mas é claro que é um trabalho que, em termos da instituição, tem que continuar fazendo as pessoas, os profissionais, para que a gente transforme mentalidades ali, né? Mas eu acho que não é abrir mão da medicação, é como é que a gente usa a medicação e como que a gente pensa ela inserida no contexto de cuidado de vida. Então, eu acho que o trabalho do Vitor, né, eu valorizo muito o trabalho que ele fez, porque é isso. E daí é criar novas culturas ali dentro daquele ambiente institucional. E por falar, né, em medicamentalização, né, em saúde mental, acho que tanto o trabalho do Emerson e do Vitor, assim como da Marielle, vai acabar tensionando isso, né? Até porque se a gente for pensar nas práticas para lidar com estudantes universitários com ansiedade, no geral dar, né, a medicação, dar o Rivotril, né, dar um calmante, que é mais fácil de lidar e assim vai, né? E até pensando no trabalho da Marielle, né, ela mesma vai trazer que são estudantes
que se exigem um monte de ser perfeitos e não incomodar, né? Então, eles mesmos estão nessa busca por talvez serem mais dóceis, por se adequarem melhor ao ambiente, e que muitas vezes a forma de ser tratado, né, quando se tem ansiedade é essa, é dar medicação, né? Eu fico impressionada, eu trabalho com muitos alunos universitários e os meus alunos volta e meia dizem: ah, pois é, eu tô indo no psiquiatra tomando remédio, mas a maioria não vai no psicólogo, né? E então até tem isso, meio que a primeira forma que se busca de tratar é através da medicação. Daí eu fiquei pensando muito no trabalho da Marielle e também do Vitor e do Emerson, né? De como tem essa pressão para esse uso da medicação e um uso da medicação de uma forma, né, docilizante, uma forma de que seja mais fácil controlar, né? E não ter que talvez ouvir e se incomodar com coisas que os serviços, né, a universidade não queira lidar. E até eu ia perguntar sobre isso, né, também do trabalho da Marielle, como é que foi recebido, né, essa forma de trabalhar, né, com ansiedade, que não é propriamente com medicação e não é com uma terapia TCC padrão ouro, né, como se diz, né, e o Vitor e o Emerson também nesse sentido, né, de que se imagina trabalhar com sexualidade às vezes de outras formas nesses serviços, né, como foi esse desafio de propor outras formas, né, de se pensar essas temáticas. Acho que no caso dos participantes, eles já chegaram sabendo que ia ser a partir de uma perspectiva psicodramática, então acho que isso facilitou um pouco o processo, né? Porque eles queriam, já, na hora da divulgação da pesquisa, já divulguei como vamos trabalhar a partir do psicodrama, então já chegou quem estava interessado em saber um pouco mais do psicodrama, porque foram estudantes de psicologia, os primeiros que chegaram até mim, né? Então, acho que teve esse diferencial também, teve esse aspecto que influenciou, mas, assim, pensando a partir da minha prática clínica, grande parte dos meus pacientes que têm essa demanda de ansiedade no momento, eles são pacientes que eles temem o medicamento, é justamente o oposto. Eles temem o medicamento é um medicamento que vicia, é um medicamento que eu não vou conseguir me livrar depois. Então, muitos casos, que são casos muito extremos, eu tive que fazer o oposto, que é, pelo amor de Deus, vamos tomar uma medicação, tu precisa. Porque é caso extremo, assim, de ansiedade. Enquanto tem outros que eu tô ansiosa, eu acho que é TDAH, né? Que é uma ansiedade que é um pouquinho mais elevada, que daí fica mais procrastinador, vi uma borboleta, olho pra borboleta porque eu tô procrastinando o trabalho, e aí eles vêm eu acho que é TDAH, acho que é bom ir no psiquiatra. E aí são os dois opostos, sabe? Aqueles que querem qualquer tipo de diagnóstico e medicamento, e aqueles que temem muito. Então, são poucas as pessoas que eu vejo que têm um equilíbrio, assim, no lidar com essa questão da medicação. Porque a gente sabe que medicação não é sinônimo de saúde, né? E tem muitas discussões sobre a questão da medicalização da vida, e eu me pego muitas vezes pensando assim, é, quando realmente é o momento de encaminhar um paciente para um psiquiatra, quando não é o momento ainda, quando só com a psicoterapia a gente vai trabalhando. E eu acho que eu não tenho uma resposta para isso, assim. Acho que eu levo para supervisão, levo para tentar pensar junto, mas de uma forma geral é muito variável. No caso dos participantes da pesquisa, eles já chegaram querendo trabalhar a partir do psicodrama, então foi fácil. E aí, com os pacientes, essa questão da medicação, enfim, do trabalho. Alguns são mais resistentes, alguns não entram em dramatizações. A gente pensa na etapa da matriz, enfim, não consegue verter papel. Então, sempre vou adaptando muito, né? A parte da leitura do caso. Sim, até eu ia te perguntar, na pesquisa teve algum participante que tu pensou, nossa, esse eu preciso encaminhar talvez para um cuidado, né? Depois vai ter que ir para o psicólogo, psiquiatra, como é que foi esse encaminhamento no final? Psicologia, sim. O primeiro, né, o homem, ele tinha algumas demandas, assim, que surgiram que a gente não trabalhou, mas que eram demandas relativamente mais simples, assim. Já a segunda participante, que foi a mulher, ela realmente precisava da continuidade no processo psicoterapêutico, assim, porque foram muitas cenas de bullying ao longo da vida, cenas que foram fortalecendo aquela lógica de que ela era fraca, de que ela não era suficiente, de que ela não era capaz. E a gente trabalhou um pouco isso na sessão,
mas não é uma sessão. Eu não sou moreno para achar que uma sessão vai dar conta de resolver os problemas, né? Mas ela realmente precisava de um acompanhamento psicoterapêutico. Psiquiátrico, não sei, não avaliei ele naquelas 4 sessões, não foi o suficiente para avaliar se precisaria ou não, mas psicoterapêutico, sim, por conta de todas as situações assim de sofrimento que ela foi trazendo, era tudo muito intenso. E também uma paciente com muita resistência em abordar certas coisas, né? Então, um trabalho terapêutico maior para poder aprofundar mais o vínculo e conseguir acessar certos conteúdos seria importante também. Bem interessante. Vitor, Emerson, eu fiquei pensando a Marielle já falou, né, um pouco mais dos encaminhamentos finais, né, da pesquisa dela, né, se encaminhava para psicólogo ou não. Como é que foi a devolutiva, né, essa restituição, né, eu não sei como vocês fizeram, né, se foi para o CAPES, né, esse encerramento da pesquisa. As devolutivas eram feitas conforme as oficinas iam acontecendo, né? Como eu disse, eu chegava antes lá no serviço e eu sempre trazia para eles o que tinha acontecido, né? Essa questão do usuário que saiu. Eu só tinha muita dificuldade de dar devolutivas para a médica, porque assim é uma realidade dos CAPs, infelizmente, né? Que os médicos fazem muito mais um trabalho ambulatorial, né? É um profissional mais raro, que tem um custo maior. Então, ia uma vez e atendia aquele monte de gente, depois ia embora. Então, eu tinha essa dificuldade, que a médica nesse tipo de CAPS, nesse CAPS, ela era muito mais ambulatorial e não participava de todo o processo, mas a gente sempre conversava com a coordenadora, que eu tenho vínculo até hoje, sobre esses usuários que participavam. Ah, legal. E devolutiva para médico é um desafio mesmo, né? No Rio Grande do Sul, que foi onde eu trabalhei a maior parte do tempo, nossa, a maioria das cidades do interior era assim, era um dia no mês o médico ia naquele CAPS, daí ele viajava, ia para outro CAPS e assim ia, né, para contratar apenas um médico. E daí um médico, quando chegava lá, tinha uma lista gigantesca de pacientes, ele não ia ficar fazendo reunião de equipe, não ia ficar conversando, né? Então, realmente ficava bem difícil de fazer essa devolutiva. Mas acho que foi uma ótima alternativa isso de fazer, né, processualmente, porque depois para reunir todo mundo e fazer uma devolutiva é mais difícil. Gente, eu tô vendo aqui, né, já quase 21 horas. Eu não sei se mais alguém tem alguma questão, alguma pergunta, né, alguma, alguma fala que gostaria de compartilhar, quem sabe? Eu quero agradecer, assim, o trabalho de vocês, elucidou, assim, muito importante, assim, os dois trabalhos, né? E vocês vão publicar, né? Vocês estão publicados os trabalhos da nossa revista? Ah, então. E a gente vai acompanhando, mas agradeço de vocês terem passado. Muito obrigada. Bom, então, E-mails. pegando o gancho da Maria Aparecida, eu também agradeço demais, né, aos participantes, numa sexta de noite, né, de estarem aqui compartilhando seus trabalhos com a gente, com certeza, com esse grupo, né, e depois também vai ser divulgado os trechos na internet, né. Agradeço demais, então, a disponibilidade, agradeço o convite, né, da FEBRAP, da Luísa, né, para estar compondo esse momento com vocês. Convido também a todos, para quem não leu ainda, não olhou os artigos, vale muito a pena ler os artigos da Marielle, do Vitor e do Emerson, né? Estão disponíveis na Revista Brasileira de Psicodrama e também nas divulgações, né, do evento de hoje, também tem link para os artigos. Uma coisa que eu vi que todos acho que temos em comum, Luísa, né, eu, Emerson, Vitor e Marielle, é que a gente tem uma formação em psicologia social também, além do psicodrama, né? Então, isso também, apesar de serem artigos muito diferentes, um vai falar de psicodrama bipessoal online, o outro vai falar de atendimentos em grupo presencial, num CAPS. Eles têm essa pegada de pensar, né, também numa construção social, né, e também uma responsabilidade social, né, do psicodrama.
Então, é uma alegria ver essa diversidade de atuações, né, no psicodrama e ao mesmo tempo que é possível fazer isso, né, com uma responsabilidade, com uma crítica social por trás. Então, acho que é isso, gente. Obrigada. Acho que a gente pode ir encerrando. Não sei se a Luísa quer falar mais alguma coisa. Não, eu agradeço em nome da FEBRAP, em nome da Revista Brasileira de Psicodrama. Achei muito, muito, muito rico, né? Tanto em relação à intervenção, ao método, a forma como vocês mostraram os artigos, a vida que os artigos tomaram hoje aqui. E acho que foi uma revista muito, muito rica. E Muito assim, bom. ficará no YouTube, pode divulgar, porque eu acho que uma importante. Eu entendi enquanto eu fui vendo, e fui aqui vendo, e cada edição da revista tem uma característica. Mas essa é uma revista muito importante para estudantes de psicodrama. Uhum. Por como ela foi didaticamente apresentada. Porque algumas não são tão didaticamente apresentadas. E hoje foi muito didaticamente apresentada. Então, acho que é muito importante, assim, quem é professor, divulgue, porque eu acho que é muito, muito rico a discussão e eu fico achando que isso deveria se discutir em outros lugares, em especial a temática sexualidade e atenção psicossocial. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir muito. Então, eu agradeço muito vocês assim, aceitaram de pronto o convite. Marília, muito obrigada. As pessoas que aqui vieram na sexta-noite, a gente agradece, mas eu fiquei muito encantada com esta noite aqui, com o trabalho de vocês. Eu li, mas ver é muito melhor. Também Ler é queria. bom, é muito bom, mas ver vocês Uhum, falando, contando, eu pensei assim, eu fui desse jeito, é muito uhum. rico. Então, eu agradeço muito a vocês. Uma boa noite, boa semana. Eu só queria agradecer também rapidinho. Primeiro a Luísa, né, por ter persistido em me chamar, que em duas oportunidades eu tava viajando. Daí, quando eu pude dessa vez, eu falei, mandei as mãozinhas assim, comemorando. Agora eu posso, Luísa. Gostaria de agradecer muito. Gostaria de agradecer a Marília pela direção desse encontro aqui tão acolhedora. Muito obrigado. Agradecer a todos pela presença e pela oportunidade de fazer mais uma atividade com o Emerson, que é uma pessoa que eu admiro demais. Queria também agradecer rapidamente, agradecer Luísa, Febrap, já tinha parabenizado a iniciativa, acho muito legal, continuem. Vou divulgar para os alunos da psicologia, que trabalha com grupo, e a gente aprender psicodrama. Agradecer a Marília pela condução tão gentil, obrigado. Marielle, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Vitor, meu caro, sempre um prazer estar junto com você. E Maria Aparecida, Inês, Edileide e a Cristiane, que estavam aqui, que estão aqui com a gente também. Muito obrigado por prestigiarem, por essa parceria. E fiquem bem. Obrigada. Obrigada, pessoal. Foi ótimo compartilhar a sexta com vocês. Tchau. Então tá, Beijo. boa Tchau, noite, tchau. gente. Boa Uma Boa ótima noite. noite. Tchau, tchau. semana. Tchau, tchau.